Aproveitar para cumprimentar, né, o restante da mesa, cumprimentar o professor Natan, saudar a organização do evento pela qualidade, né, dos temas trazidos aqui, a relevância deste tema importante e reforçando a tradição da UFDPAR, né, de tratar questões relativo ao desenvolvimento regional e sustentável. Por fim, saudar e manifestar os alunos e as alunas presentes e aos demais discentes do curso de Economia, que é quem fazem esse curso, né, tem demonstrado, né, um excelente desempenho e dedicação à área, digamos assim. O convite particularmente desafiador dessa mesa, para mim, é o tema sustentável, da maneira como, quando eu recebi o convite de Diego, que me deixou escolher o tema do minicurso, que não veio acontecer, mas não me deixou escolher o tema da mesa. O tema da mesa era desenvolvimento regional e sustentável, que eu achei, né, particularmente interessante, mas muito convidativo. Vou pedir, Natan, que controle o meu tempo, porque eu realmente pensei em uma apresentação de 40 minutos, mas consigo fazê-la, eu pretendo, né, assim como o Genaildo, né, cumprir o tempo que você estabeleceu. Então, pessoal, dentro do tema do desenvolvimento regional e sustentável, eu trouxe a questão da dinâmica urbano-regional, que eu trabalhei em minha tese, né, puxando e trazendo para a questão ambiental, né, como é que essas duas coisas podem ser trabalhadas. De início, eu gostaria de fazer uma menção honrosa, né, ao ilustre professor Inácio Sachs, economista falecido este mês, né, e que tem tudo a ver com o tema dessa mesa. O Sachs é o responsável por cunhar o termo ecodesenvolvimento e que veio a se tornar o tema, né, posteriormente, de desenvolvimento sustentável. E como ele compreendia o ecodesenvolvimento como algo que articulava 5 dimensões: a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão ecológica, a dimensão espacial e a dimensão cultural. Vejam que era uma visão muito complexa, avançada, que articulava aquilo que a gente costuma tratar de maneira separada, ou que pelo menos temos bastante dificuldades para articulá-las. A gente trabalha em separado com o tema espacial, a questão do desenvolvimento regional e local, em separado com a questão ecológica, e mais em separado ainda com a questão econômica, pelo menos tradicionalmente isso tem acontecido, mas é um desafio que autores como Furtado, que o Genaildo colocou aqui, o próprio Sachs e outros, né, têm tentado trazer de maneira diferente. Agora, curioso sobre o professor é que não só foi uma liderança intelectual nesse sentido, como puxou a discussão em diversos fóruns. Alguns desses citados por Genaildo, o Inácio Sachs esteve presente como delegado para as discussões do desenvolvimento. Mas, a partir dos anos 2000, ele abandona, muito incomodado com os rumos que o tema do desenvolvimento, que as políticas relacionadas ao tema do desenvolvimento sustentável estavam tomando naquele momento da virada, né, do fim da década de 90 para o início dos anos 2000. Se tornam crítico, né, assim como era crítico também do tema da questão da globalização e do avanço das empresas transnacionais. Ele achava que eram coisas que deviam ser pensadas articuladas à questão do desenvolvimento e à questão ecológica. Eu acho que um sintoma, além da questão da política, dos rumos, acho que o Ha-Joon Chang, esse economista sul-coreano, ele faz uma reflexão muito importante que, a meu ver, é sintomático do que aconteceu, do que foi o incômodo que o Sachs passou a ter em relação a esse tema. O Chang, pessoal, para vocês que não se lembram,
nos cursos de economia ele é conhecido pelo livro, né, Chutando a Escada, que trata, né, basicamente do avanço dos países capitalistas mais desenvolvidos, que após chegarem lá, digamos assim, chutam a escada, havendo um bloqueio de avanço dos demais países. Mas Chang escreve esse texto, é um texto de 2011, que não foi traduzido, né, mas curto, de fácil leitura, chamado Hamlet sem o Príncipe da Dinamarca, ou como o tema do desenvolvimento desapareceu do discurso, nos discursos do desenvolvimento. O que seria o Hamlet sem o Príncipe da Dinamarca? Hamlet é o Príncipe da Dinamarca. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você tirar, né, o sujeito da peça, né, de Shakespeare, fica só a forma e perde-se o conteúdo. Eu estava lembrando hoje, quando estava preparando essa fala para vocês, que a peça abre com a famosa, né, com o famoso monólogo de Hamlet sobre ser ou não ser, eis a questão, né? Existir ou não existir, e quais as condições dessa existência. Qual é o esvaziamento de conteúdo que Chang apresenta sobre as novas noções do desenvolvimento, né? Acho que se a gente for trair para um provérbio, né, para um linguajar bem nordestino, é como se nós jogássemos a água do banho com a criança dentro, né? O ponto é que os primeiros estudiosos a debater o tema do desenvolvimento tratavam o desenvolvimento como o da transformação estrutural, né, da sociedade, mais particularmente transformação das condições materiais de produção, né? Transformações assim da estrutura produtiva. E o Chang vai apontar que nos novos desenvolvimentismos, né, este elemento central, que é o elemento do desenvolvimento, ele desaparece em nome de outros temas, né, como, e aí ele aponta no seu texto, os objetivos do milênio, os objetivos do desenvolvimento sustentável, a proposta das microfinanças, cujos temas ali presentes são extremamente relevantes: combater a pobreza, o Janaído apresentou aqui agora, né? Começamos com aqueles 8 e fomos ampliando, mas não incorpora, segundo o Chang, eu tendo a concordar com ele, né, uma questão anterior que já tinha sido colocada. O que eu quero lembrar para vocês é o seguinte, dentro desse tema, né? Desenvolver segundo Furtado, ampliar o horizonte de possibilidades de uma determinada sociedade. E ela, né, e isso não é possível, e é difícil, é impossível de se alcançar sem, né, sem que essa sociedade alargue o maior controle sobre o seu futuro, né? Dentre eles, esse de aumentar a capacidade de produzir e de obter renda por ela mesma. O ponto aqui, acho, é se estamos lidando com a dificuldade de abordar temas cuja natureza é transversal. Porque este foi o movimento, pelo menos identificado, né, por esses dois autores. A crítica que é feita ali, principalmente a partir dos anos 70, sobre uma visão extremamente economicista do processo de desenvolvimento, estava correta, né? Mas a dificuldade de incorporar temas, né, que na teoria econômica, nas teorias sociais de uma maneira geral, né, eram tratadas em separado, passá-las a tratá-las como um todo, se mostrou, né, bastante frequente, presente. E isso aparece, antes de mostrar, isso aparece, por exemplo, na minha formação. O meu doutorado, né, em desenvolvimento econômico, com ênfase em desenvolvimento regional e urbano, mas até o mestrado, essa ênfase era em desenvolvimento econômico
espaço e meio ambiente. Então eu tenho na minha formação, no título, eu costumo dizer que é no título, essa questão do meio ambiente ali presente, né? Mas o que acontecia na prática era que as áreas lá no programa da Unicamp, né, incorporavam em separado a questão do desenvolvimento. Então eu estudava lá a questão do espaço, na tríade, né, desenvolvimento econômico, espaço e meio ambiente, e o outro núcleo, que era o NEA, estudava mais as questões do meio ambiente, e os dois núcleos conversavam muito pouco entre si, né? Embora a questão do desenvolvimento econômico fosse uma questão cara às duas áreas, né? E como é que eu fui tratar esse tema, né, do desenvolvimento econômico de uma maneira geral, tentando, com dificuldades, e aqui é o primeiro reconhecimento, né, entender que determinadas categorias são transversais. Eu quero dizer que elas não devem ser temas vistos em separados. Não dá para ter um curso, por exemplo, de desenvolvimento econômico e numa aula tratar das finanças, na outra da estrutura produtiva, na outra da questão regional e lá na última aula ter a questão, né, do desenvolvimento sustentável, do problema ecológico, das questões ambientais, né? Essas coisas têm que ser vistas de maneira transversal, de maneira que perpassa todos esses temas. Eu vou usar, né, como referência aqui, por exemplo, a visão que o professor Diego tem sobre a questão ambiental. Eu esqueci o nome do livro, Diego, me desculpe, né? É para dizer o seguinte: a macroeconomia, ela tem que incorporar essas questões do regional e do ambiental, e já tem avanços nesse sentido. A microeconomia, da mesma maneira. A economia política, a economia crítica deve fazer isso também. Embora difícil, embora em nossa formação essas coisas são vistas em separado, né, eu quero lembrar para vocês, né, que a questão ambiental, né, está lá presente desde o primeiro dia de aula, quando a gente fala que os fatores de produção são terra, capital e trabalho. O problema é que lá todos esses fatores são vistos apenas como, né, dotações do processo produtivo, né, como um único aspecto, né, da organização de uma função de produção, por assim dizer. O trabalho não é só força de trabalho, mas é o elemento humano ali presente. A terra, né, não é só um espaço contíguo, né, onde se dá o processo de produção, mas ela é tudo aquilo que é fornecido de recursos naturais, né, necessários à sobrevivência humana, mas também úteis à exploração econômica desses recursos. Acho que para esse primeiro momento da minha apresentação era aqui que eu queria chegar, né, de como tratar esses pontos. Pessoal, e aí fui tratar a questão do desenvolvimento regional e urbano a partir de uma categoria que eu desenvolvi na minha tese, que é essa que está lá no título, da dinâmica urbano-regional, né? Quero começar por uma brincadeira que apareceu no Twitter. Isso lá na pandemia, muita coisa sem o que fazer, o pessoal pediu no Twitter que definíssemos o nosso tema de pesquisa em um GIF, né? E eu escolhi esse GIF por vários motivos. O primeiro motivo é que esta cena aí foi gravada na cidade de Vitória da Conquista, onde eu cresci. Mais do que isso, eu tinha 11 anos quando essa cena foi gravada e eu estava atrás das câmeras assistindo. Eu morava aí perto, inclusive, né? Esse é o motivo pelo qual eu fui assistir. E Central do Brasil, bom, quem não assistiu está perdendo uma parte importante, né, da sua formação. Central do Brasil é gravado no final dos anos 90, né? E os dois personagens centrais atravessam a região Nordeste, e é um Nordeste muito estilizado em relação, né, ao que eu vou trabalhar na minha tese, comparativamente. Só para ilustrar, Conquista já era a terceira cidade do estado da Bahia, uma cidade grande, importante, que articula serviços, com mais, naquela época, de 260 mil pessoas,
mas é demonstrada como uma cidade, como um vilarejo, né? Claro, era uma cidade fictícia ali, mas era um vilarejo, como todo o resto do Nordeste é mostrado no filme. E todas as figuras estilizadas do Nordeste, muitas das quais de natureza ambiental, estavam ali. A questão da seca, a questão da religiosidade um pouco messiânica, a pobreza, os retirantes, as migrações. E eu vou, na minha tese, inspirado em vários outros autores, em especial um, que é o Durval Muniz, que escreveu um livro chamado A Invenção do Nordeste, demonstrar como é que essa imagem, embora esteve muito presente nas artes, não se adequa mais ao que é o Nordeste de hoje. E aí, para ilustrar, o Nordeste, pessoal, ainda hoje, entre as 5 regiões, é a única que é muito forte ainda a divisão de um Nordeste com base nas suas questões ecológicas, né? Fisiográficas também. O litoral da Zona da Mata, o Agreste, o sertão semiárido e o meio norte, onde é o Piauí e o estado do Maranhão. Essa divisão do Nordeste, que muito serviu para entendê-lo, né, ali nos anos 50, 60 e 70, a meu ver, não serve mais, porque ficam presos também algumas relações do qual o Nordeste já superou. E isso é importante para a gente tocar naqueles 2 temas lá, né, da dinâmica urbano-regional e das questões ambientais associadas a isso. A questão central, então, que a gente coloca aqui, né, e aí articula, eu adicionaria, pensando e dialogando com o Janaildo, aqueles desafios, Janaildo, eu adicionaria mais um, que é pensar o problema em distintas escalas, né? Aquelas determinações que a gente consegue fazer na escala local e aquelas outras que é preciso atuar em outras escalas para poder tentar superá-las. E uma dessas é como as mudanças na estrutura produtiva, né, de uma maneira geral, um padrão de crescimento que o país adota desde finais dos anos 80, vai influenciar na dinâmica urbano-regional do Nordeste. Entendida a dinâmica urbano-regional, vou passar aqui rapidinho, acho que é importante, sobre como as relações socioeconômicas influenciam o arranjo espacial da sociedade em períodos de longa duração, do qual aí estão presentes, obviamente, né, a forma como a gente lida com os recursos naturais, com a apropriação econômica dos recursos naturais, mas também com a convivência com o meio ambiente. Num certo sentido, a dinâmica urbano-regional expressa o nível de integração dos diversos espaços econômicos do país entre si e com o restante do mundo. E como que eu tratei a dinâmica urbano-regional? Propondo uma análise integrada, na qual primeiro a gente observa, né, as estruturas produtivas regionais e como são montadas essas estruturas produtivas. E aqui entram, né, em vez de trabalhar com terra, capital e trabalho, o elemento humano do processo produtivo, o uso e aplicação dos recursos naturais e, né, a forma como se reproduz o capital e as diversas formas do capital nesses lugares, desde o capital financeiro até o capital mercantil local, né. A segunda proposição de análise integrada é o da urbanização do processo de rede urbana. Ou seja, eu estou trocando uma visão analítica do Nordeste pelas suas questões fisiográficas por um Nordeste que é cada vez mais urbano e articulado por sua rede de cidades. E essas 2 proposições estão amarradas nisso, né, que eu acabei de mostrar para vocês, de dinâmica urbano-regional. Como é que isso aparece? Isso aparece primeiro com uma divisão, né, urbano-regional, ou seja, uma divisão que não necessariamente respeita, e aqui vale dar um zoom para mostrar para vocês, que não necessariamente respeita os limites político-administrativos, mas que tentam dar conta de como aquelas relações socioeconômicas se mantêm a partir de uma determinada rede de cidades. O que a gente tem aqui?
Esta grande área é a área de influência de Fortaleza, esta grande área é a área de influência de Recife, e esta cá é a área de influência de Salvador, segundo o último levantamento do IBGE com a pesquisa Regiões de Influências das Cidades. Em níveis menores, vão ter a área de influência das cidades médias, das cidades intermediárias que articulam, né, o território nordestino. E dessas 3 áreas saiu o recorte da nossa tese. Vejam que a gente tem aqui como principais cidades as 3 metrópoles nordestinas, em seguida as chamadas capitais regionais A, né? Que são o quê? Que são as demais capitais do estado, subsequente às capitais regionais B, que são as principais cidades do interior. A gente vai ter Vitória da Conquista, Feira de Santana, o agregado Juazeiro do Norte, Crato e Barbalho, né? Por que é importante a gente ter essa visão para discutir de maneira articulada ou tentar, e isso é uma tentativa de maneira transversal, a questão do desenvolvimento, a questão regional e a questão sustentável? Ora, olhando para essa estrutura de rede de cidades, o que acontece, né? A gente vai visualizar que 40% da população do Nordeste já está situada, e é o dado de 2010, né, nessas manchas mais escuras, ou seja, 40% da população do Nordeste estão nas suas maiores cidades, em apenas 3% desse território. Por outro lado, outros 40% estão distribuídas em mais de 1.500 municípios, que são as pequenas cidades do Nordeste. Então é um padrão, ao mesmo tempo, concentrado e disperso da distribuição do elemento humano, que vai tender a acompanhar como se distribui a economia e como estão dispostos os recursos dessa estrutura produtiva regional. É importante a gente olhar para isso para tentar entender como é que acontecem outras coisas. A primeira é uma mudança. É uma mudança a partir de finais dos anos 80. O Nordeste tem uma mudança muito brusca e acelerada, acompanhando o processo de urbanização brasileira e de industrialização dos anos 50 até os anos 70. Até meados dos anos 80, para a gente ser mais preciso com a temporalidade do Nordeste e não com a do país. Findado esse processo de grandes investimentos de infraestrutura, tem uma mudança importante, que é essa que eu queria que vocês vissem aqui entre os anos de 85 e 96. Reduz a participação do setor industrial, aumenta a do setor de serviços e vai ter um peso maior daqueles serviços da administração pública. Isso tem a ver com a mudança do modelo desenvolvimentista do período anterior, mas tem uma forte influência da Constituição Federal, que passa a garantir determinados serviços públicos à população. Estou falando da Seguridade Social, estou falando do SUS, e isso vai ter um papel fundamental na reprodução da vida cotidiana dessa população nordestina. Em especial porque coincide com a crise do algodão, né? Teríamos passado por muitos maus bocados se não tivesse coincidido entrar uma renda monetária quando a lavoura, que era a lavoura, a principal fonte da renda dessa população, teria entrado em crise. Ora, né? Mas quando a gente pensa distribuído em relação às cidades, a gente vai ver, né, que 2/3 daquelas atividades que têm maior valor agregado relacionado à indústria ou aos serviços estão, né, nas suas principais cidades, as metrópoles e as capitais regionais. Por outro lado, né, a produção agrícola está concentrada nos pequenos municípios. Agora vejam, a administração pública, ela vai acompanhar a distribuição
da população, 40% nos centros locais, 40% nas maiores cidades. Essa é uma tendência que se repete em todo o Brasil e ela é importante para o que a gente vai discutir, né, e apresentar para vocês agora em diante. Este outro gráfico é para mostrar, né, a hierarquia urbana, ou seja, as principais atividades urbanas, elas vão diminuindo em participação, estou falando da indústria e dos serviços, à medida que a gente desce na hierarquia urbana. Por outro lado, a administração pública e a agropecuária vai aumentando à medida que a gente desce na hierarquia urbana. Essa é uma estrutura típica de rede de cidades. E aqui começa a aparecer os nossos dilemas do desenvolvimento regional sustentável. O que esse mapa está nos mostrando? Ele está nos mostrando o seguinte, ó. Cadê o... Pronto. Ele está nos mostrando que toda essa área, que eu acho que é verde, porque eu sou daltônico, são de municípios que têm a administração pública como principal atividade econômica. E isso é gigantesco para os padrões, né, da nossa região. Esse mapa está na minha tese. Recentemente eu resolvi fazer para o Brasil e olha a diferença, pessoal. Esse segundo mapa para o Brasil também mostra a divisão regional do trabalho, né? Eu estou dando ênfase à questão da administração pública, mas eu tenho de amarelo justamente as principais cidades do Nordeste, aquelas principais da rede urbana, concentrando os serviços, e cada cidade dessa vai articular uma determinada dinâmica. Então vejam, Parnaíba, cá na frente, concentra os serviços de uma região que tem a administração pública como principal atividade econômica. A minha cidade também, tá cá, Vitória da Conquista. É diferente de Barreiras, é diferente de Balsas e é diferente de outras cidades que articulam determinadas dinâmicas. Isso é extremamente importante para aquilo que a gente estava chamando de dinâmica urbano-regional. Agora, o que isso se traduz, tá? Sobre a capacidade, e aí é isso que eu falava das múltiplas escalas, né, desses locais de conduzir o seu processo de desenvolvimento. Dei o zoom para o estado do Piauí. O que a gente tem? Né? 85% das cidades do Piauí tem a administração pública como principal atividade econômica. Mas, como eu falei, essa atividade ela acompanha o tamanho da população. Então, isso é um sinal, na verdade, de baixa densidade econômica nesses municípios. Quais são os municípios que escapam dessa lógica? Bom, aqui estão as quatro principais cidades da rede urbana do Piauí, né? No primeiro escalão, Teresina, e no segundo escalão, Parnaíba, Floriano e Picos. Tá bom? São as cidades que estão, né, nesse recorte regional, no seu maior nível de articulação urbana. Mas elas não devem ser vistas sozinhas e isoladas, elas devem ser vistas pelas áreas que elas atuam. Né? E o que escapa dessa lógica? Exatamente, né, as áreas que têm maior, saí aqui sem querer, que tem maior aporte, ou melhor, maior intensidade de exploração dos recursos naturais. Estou falando primeiro, né, do sudoeste do Piauí, onde o fator terra e água é extremamente importante para a expansão da soja. E o dado que me chamou mais a atenção são esses 4 municípios onde estão os serviços industriais de utilidade pública. Né? O que tem aí? Hidrelétrica e usinas eólicas. Tá bom? No que isso se traduz? Isso se traduz no seguinte, ó. 72% dos municípios do Piauí, e isso é importante para a gente pensar em termos de capacidade de você lidar com os problemas sociais, com os problemas econômicos, com os problemas ambientais relacionados a essas localidades.
tem um PIB per capita no ano de 2019 abaixo de R$ 10.000 anual. O do Brasil nesse ano foi de 35 mil. Tá? Somente 8 municípios do Piauí tinham um PIB per capita superior ao PIB do país. Né? São justamente esses 3, eu estou falando, o maior é o município de Lagoa de Barro do Piauí, seguido por Ribeira do Piauí e Guadalupe. Guadalupe, que tem a usina hidrelétrica, e os outros 2 que têm recebido muito investimento para a exploração de usina eólica. Está aí um tema para você, professora Carolina, que discutiu isso também, né, para a Bahia. Qual é o problema disso? Qual é o desafio disso, melhor dizendo? Bom, porque, por um lado, você tem, né, numa região de baixa densidade econômica, como a gente mostra aqui, né, a importância de explorar economicamente recursos de que temos disponíveis. Por outro, e aí o desafio, qual é a real capacidade que essas regiões têm, né, pela natureza da atividade econômica, de provocar encadeamentos que sejam, né, economicamente viáveis, mas ao mesmo tempo socialmente justos e ambientalmente sustentáveis. A mesma lógica vale, né, para a expansão do agronegócio ali no Cerrado piauiense, onde se repete, né, este padrão. Por que eu trouxe essas coisas, né, para esta mesa de hoje para discutir? A primeira é o seguinte: a importância de se observar os elementos estruturadores que condicionam as configurações espaciais. E por configurações espaciais eu estou pensando na questão regional, na questão urbana e na questão ambiental. Já pelos elementos estruturadores, o que está em pauta aqui, né, é a lógica de um padrão de crescimento do país, respondendo a própria, e aí volto aos SAPs, as próprias transformações que o processo de globalização nos últimos 50 anos tem colocado, né, de desafios e de alternativas às possibilidades de desenvolvimento desses locais. É preciso, então, a gente ter clareza dos efeitos cumulativos provocados por essas mudanças macroestruturais. Quero dizer ainda mais o seguinte, assim, coincide com esse período em que, pelo padrão de crescimento que a gente adota, né, uma maior intensidade da exploração dos recursos naturais. O exemplo do Piauí é claríssimo com isso. As áreas que têm, né, maior crescimento do PIB per capita estão diretamente relacionadas a isso. Mas coincide uma intensificação, né, e um maior número de desastres ambientais. Né. Vide os casos de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais. Vide o caso dos bairros que estão afundando em Maceió por causa da exploração, né, da Braskem. Vide os casos de desertificação presentes no estado do Piauí e em outras partes do Nordeste. Isso tem muito a ver, obviamente, né, com o que nessa trajetória de crescimento tem nos sobrado e tem nos colocado como desafios, né, a serem enfrentados. E o que isso nos leva? E aí, para fechar, eu comecei a discussão com o filme Central do Brasil, né, e quero fechar com o filme Bacurau, que é o filme mais recente. Por quê? Veja. Primeiro que o Nordeste não é o Nordeste mais das secas. Isso está muito claro. Me dediquei bastante a mostrar isso na tese. É um Nordeste que é cada vez mais urbano, né, cujos problemas e mesmo os problemas ambientais são problemas relacionados à questão urbana, né, e que não tem mais espaço para a gente ter no nosso imaginário aquele Nordeste que ainda é o Nordeste das artes. Tá? Para ilustrar, nós tivemos na última década provavelmente a maior seca, né, de 100 anos anteriores.
E não se repetiu no Nordeste aquelas cenas, né, lamentáveis que teve, por exemplo, na seca de 1915, que deu origem ao livro de Raquel de Queiroz, na seca de 68, na seca de 98, que era dos retirantes, que era da pobreza, que era da mortandade. Nós construímos, além de termos nos transformado estruturalmente, nós construímos um conjunto de elementos, e aí eu volto para a questão da Constituição Federal, que serve como um colchão social, né, para algumas dessas coisas, embora outros desafios se colocam aqui. E por que Bacurau é importante para fechar? Bacurau, eu acho que comete um pecado, né? Ele repete todos os elementos que costumam ser vistos em relação ao Nordeste. A seca está lá, né? O coronelzinho está lá, né? Só que os diretores, eles invertem tudo. Diferente de qualquer outro filme do Nordeste, aqui a seca é provocada pelo sequestro da barragem por uma empresa multinacional. A relação que a população tem com o problema, né, envolve enfrentamento e não mais a passividade do mercenismo ou do banditismo do passado, com o uso da tecnologia, o domínio da tecnologia. Mas mais importante, referenciando a esse Nordeste novo, né, que tem seus velhos desafios, né, mas que tem mais ferramentas para lidar com eles, né. Desse padrão estrutural, eu cito por fim, que aí tem a ver com essas pressões sobre o território, o texto da professora argentina, socióloga Maristela Svampa, que a gente trocou em termos de padrão, né? Discutia-se muito o consenso de Washington nos anos 90, ou seja, que os países, nós, deveríamos adotar um padrão de valor, né, de acumulação financeira, de abertura de capitais, que se mostrou muito problemático em termos de desenvolvimento econômico, mas a gente trocou o consenso de Washington pelo consenso das commodities. Esse é o termo utilizado pela professora Maristela Svampa, né? E esse é o resultado, né, deste consenso. É um padrão de crescimento e de acumulação do capital que mantém a lógica de valorização financeira, mas agora muito centrada na exploração, né, acelerada e intensiva desses recursos naturais, a meu ver, muito mais acelerada do que a capacidade que a gente tem isoladamente, né, de tentar lidar com as questões ambientais que daí surgem. Eu acho que esse acaba sendo o nosso maior desafio. Valeu, pessoal, e muito obrigado.